Graça e paz, irmãos, mais uns dias juntos para podermos fazer a nossa reflexão em nosso lar. Eu estava pensando, meditando e também analisando o que é que nós poderíamos conversar hoje e qual seria o tema da nossa reflexão. E eu confesso que vamos falar novamente de algo que já é de conhecimento de muitos irmãos e irmãs, que é um salmo muito conhecido, mas um salmo muito presente e também um salmo muito questionador para os nossos desafios e para a nossa vida cristã. O salmo de número 23, ele nos diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quanto ou quem de nós nunca ouviu falar ou nunca declamou ou nunca meditou nesse salmo? É bastante improvável que todos nós que já temos uma determinada experiência com a vida cristã e já estamos na caminhada há um bom tempo, não tenhamos nos deparados com esse texto. Só que esse texto, muitas vezes, tão presente em nosso cotidiano, tão falado, tão situado, tão mensurado, não é vivido. Esse salmo não é colocado à prova. Esse salmo não é o nosso refúgio, não é o nosso conforto e também não é a nossa esperança nos momentos em que temos dificuldades. No final da semana passada, início dessa semana, eu fui chamada e convidada para visitar uma senhora crente de longa data que sofreu um acidente doméstico e por conta da idade está bastante machucada, continua internada e precisa de cuidados médicos extremos e está passando também por uma situação muito difícil na vida pessoal dela e principalmente na vida relacional com Deus nesse momento, pois para ela é muito difícil enfrentar a necessidade do cuidado, a necessidade da atenção, a falta de mobilidade, a dor do processo ao qual ela está passando. E ao olhar para a situação dela, quando eu recebi as fotos do estado em que ela se encontra, imediatamente já veio à minha mente: eu preciso estar com ela, eu preciso conversar com ela e eu preciso dizer para ela que o Senhor é o nosso pastor e que nada faltará. Mas muitas vezes, quando o problema está em mim e o problema está comigo, eu não consigo internalizar. Então, como eu vou conseguir dizer para outra pessoa que o Senhor está cuidando dela e que o Senhor vai direcioná-la, vai guiá-la às águas tranquilas que tanto desejamos? Como é que nós podemos dizer para uma pessoa em estágio de dor tão profundo que o Senhor tem todo o poder e tem toda majestade e tem todo o conhecimento para fazer com que a sua alma receba o refrigério tão necessário e que ela seja guiada pelas veredas da justiça por amor do nome do Senhor? E quando nós chegamos nesse versículo, esse versículo é crucial. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando olhamos para a nossa vida pessoal, muitas vezes não conseguimos fazer valer esse versículo em nossa vida. Choramos, nos desesperamos, perdemos o alento, perdemos a esperança e não conseguimos praticar. Mas isso não é o suficiente para que
nós tomemos a postura de nos calarmos, porque nesse momento o que ela precisa ouvir e o que vai ajudar que a sua fé seja aquecida é que mesmo ela estando passando por um período tão difícil, o Senhor continua sendo o seu pastor e nada faltará a ela. Mesmo quando nós olhamos numa questão de limite e numa questão de limitação da nossa mente humana, nós podemos não entender, mas quando nós vamos para o campo espiritual, porque nós somos seres espirituais, nós temos um espírito, o Espírito Santo habita em nós vamos entender que, por pior que seja a situação, ao meu olho humano, o Senhor é o meu pastor. Ele vai continuar sendo o meu pastor em todo tempo, em tempo integral. E nada vai me faltar. Nada vai faltar em minha vida. Nada vai faltar na minha caminhada. Nada vai faltar no meu desenvolvimento. E quando olhamos para uma situação tão difícil, a qual essa senhora que eu narrei para vocês está passando, e olhamos para a nossa vida, nós também vamos perceber que muitas vezes o Senhor nos fez e nos faz repousar em verdes pastos, e Ele continua nos guiando mansamente às águas tranquilas, águas estas que nascem no trono, que correm, que limpam, que estão a nos purificar em todo o tempo, pois somos seres suscetíveis ao pecado, somos seres suscetíveis a errar, somos seres suscetíveis a olhar para trás e muitas vezes reclamarmos que a situação anterior era melhor, não temos o foco e não conseguimos olhar para diante, não conseguimos olhar para frente e vermos o firme propósito que o Senhor está preparando, o refrigério para mim e para a sua alma. É Ele quem tem nos guiado em todo o tempo pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor. Não que eu seja merecedora ou você seja merecedor. Quando nós olhamos para a situação em que precisamos entender que o vale da sombra da morte chegou. Eu não sei qual o vale da sombra da morte pode ser o que esteja te afligindo. Para alguns o vale da sombra da morte é enfermidade, para outros é a falta de emprego, para outros a falta de dinheiro, para outros o fim do casamento, para outros o luto, que é uma coisa muito ruim de se enfrentar, muito ruim de se entender, de se internalizar. Algumas pessoas assimilam melhor, outras têm maior dificuldade com a questão relacional com o próximo e ficam em estágio de luto mais longo, prorrogado. Isso não tem problema nenhum. Isso não significa que você não seja abençoado ou que você tenha algum tipo de dificuldade. Não, é quando você está nesse vale é que você faz prova de que o Senhor está com você e Ele está te cuidando, mesmo em todo o tempo. E eu confesso que eu procurei muitos outros textos que eu pudesse falar, que eu pudesse relatar, porque a minha intenção era fugir justamente daquilo que nós entendemos, que é o que todo mundo fala, todo mundo vê. Mas hoje, a mensagem que nós temos para hoje é justamente essa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para você, talvez nesse instante, isso não faça nenhum significado. Mas pode ser que, antes de terminarmos essa noite, isso venha a ser o total significado da tua vida e que você olhará para esse texto e você entenderá que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. É Ele quem te acalma, é Ele quem te cuida, é Ele quem te acolhe em todos os sentidos. Muitas vezes pode estar te faltando atenção, muitas vezes está te faltando carinho, muitas vezes está te faltando aquilo que eu não posso te dar, mas que o Senhor está com as mãos estendidas para te dar. Que você tenha uma noite abençoada, que você não se esqueça que o Senhor tem preparado, já preparou e vai continuar preparando muitas mesas perante os seus inimigos. E eles vão olhar para você e eles saberão que o Senhor é o teu pastor. E nós temos a promessa de que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. E que nós possamos efetivamente habitarmos na casa do Senhor por longos dias. Que você tenha um final de noite abençoada e que você seja sempre essa mão amiga que
vai ao encontro daquele que necessita e que a sua boca seja abençoada para que você continue levando a mensagem de esperança àquele que tanto necessita e continue proclamando na tua vida e na vida do teu irmão que o Senhor é o nosso pastor e que nada tem nos faltado. Dia abençoado até o final de semana e que nós possamos nos encontrar no próximo domingo às 9 horas da manhã com nossa escola dominical e às 10h15 com o nosso culto matutino. Que Deus nos abençoe e que você possa repousar a sua cabeça em verdes pastos e encontrar as águas tranquilas que somente o Senhor pode nos dar. Deus nos abençoe.